Opa, saudações a todos que clicaram nesse vídeo. Caso você tenha clicado nele e não esteja entendendo, né? O que é isso aí que tá no título e na thumb de o meu, o seu e o nosso Ragnarok? Calma que eu vou explicar. Sejam bem-vindos ao especial de 6.000 inscritos do canal do Shakespeare. Sim, batemos a meta dos 6.000 inscritos há algumas semanas atrás. E pra quem acompanha o canal, tá ligado que quando a gente batia metas, eu fazia especiais interagindo com vocês inscritos do canal. Normalmente eu fazia, tipo, um post pedindo pra vocês mandarem perguntas ou mandando opiniões polêmicas pra eu reagir. Mas eu comecei a ficar meio cansado dessa forma, a gente fez isso algumas vezes, né? E eu queria inovar para esses 6.000 inscritos e pensei em algo diferente, que é o intuito do vídeo que vocês estão vendo agora, né? Como vocês bem sabem, Shumatsu é um mangá, né, de deuses contra humanos, que acaba proliferando muito essa questão do imaginário, né, do leitor, né? Você quer pensar quantas figuras poderiam lutar contra os humanos que não são aquelas 13 que a gente vê lutando no mangá, e vice-versa, né, também com os deuses, né? Que figuras divinas poderiam estar enfrentando aqueles humanos? Então por isso que surge os famigerados fan Ragnaroks, né, onde as pessoas fazem as suas listas respectivas e colocam os humanos e os deuses delas pra lutarem. Eu particularmente nunca fui um cara muito disso, de fan Ragnarok, de fazer a minha lista. Muita gente já me perguntou se eu tenho a minha lista e eu sempre respondia que não, eu não tenho. Mas eu tinha uma ideia no futuro e essa ideia é esse vídeo. Sim, eu não quero fazer um Ragnarok meu, mas eu quero que nós façamos um Ragnarok nosso. Então, esse vídeo aqui, ele vai segmentar o começo de uma série de vídeos pra gente fazer o nosso Ragnarok. Basicamente, a mecânica vai funcionar assim. A gente vai ter, de fato, 13 humanos de um lado, 13 deuses do outro, e a gente vai ter alguns vídeos pra gente decidir juntos quais vai ser esses humanos e quais vão ser esses deuses. Para esse primeiro vídeo aqui, a gente vai decidir os primeiros 6 humanos da lista e depois a gente vai continuando, né, a formar essa lista de acordo com a meta que a gente vai batendo aqui de inscritos do canal. Então, se os 6.000 inscritos vão ser para 6 humanos, os 7.000 inscritos vai ser preciso decidir os 6 deuses. E depois, nos 8.000 inscritos, a gente decide o resto dos humanos, os 7 humanos. Nos 9.000 inscritos, a gente decide os 7 deuses restantes. E então, a gente chega na marca dos 10.000 inscritos com o Ragnarok formado e a gente faz, de fato, ali, né, o matchup, a luta, o combate entre eles, quem que vai ganhar de quem e como que essa história aconteceria. Então sim, a gente vai ter aí uma saga repleta aí de vídeos pra fazer, desde começando ali escolhendo os humanos, eu e vocês, até ali a batalha final, né, entre eles. E você deve estar se perguntando, mas como diabos que a gente vai decidir isso, né? Bom, é aí que vai entrar a aba de comentários, então já fiquem ligados, porque vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão comentar aí um humano que vocês gostariam que estivesse no Ragnarok. Comentem um humano que vocês mais acham interessante e façam um comentário sucinto. Então coloquem, por exemplo, o nome dele e mais ou menos ali um contexto histórico, se você achar que é necessário, se for uma figura muito desconhecida. Então vamos pegar de exemplo aí uma figura de Shumatsu pra gente poder ilustrar. Vamos supor que você quer que eu coloque ali, né, no nosso Ragnarok a figura, né, do Raiden Tamemon, né, o Rikishi inigualável, né? Então você comentaria ali na aba de comentários Raiden Tamemon, ou eu quero Raiden Tamemon, alguma coisa assim. E depois você colocaria ali, né, um contexto histórico. Ah, pra quem não sabe, o Raiden foi um lutador de sumô histórico ali do período Edo do Japão. Ele acabou nunca tendo o título de Yokozuna, né, o que acaba gerando ali muito interesse quanto a ele, mas mesmo nunca tendo esse título de Yokozuna, que é o maior título do sumô, ele ainda assim é considerado o maior lutador de sumô da história do Japão, por ele basicamente nunca ter perdido, ele ter pouquíssimas derrotas, ter o maior recorde de vitórias da história do esporte. Então, basicamente, você vai fazer isso aí. Você vai fazer um resumo sobre o personagem e algumas coisinhas ali que talvez possam interessar os outros para completar a sua ideia. E aí que vai vir o resto de vocês, né? Vai ter a pessoa que vai comentar a figura que ela quer e o resto das pessoas que vão comentar ali embaixo, né? Vão responder esse comentário, dando algumas ideias sobre o passado desse personagem e os seus poderes. Ou seja, esses comentários vão definir os plot points dele, então, motivação, como é o passado dele, como são resolvidas algumas questões que podem ou não ter relação com a contraparte histórica dele, né? Quem sabe, né? Pegando ali inspiração em algum evento ou algum acontecimento ali histórico desse personagem e também o mote desse personagem, né? Qual é a mensagem que ele quer passar, né? O que esse personagem significa? Não precisa fazer um textão gigante contando desde o nascimento dele até a morte.
não façam isso. Se vocês fizerem isso, pode ter certeza que vocês não vão ser escolhidos, tá? Façam um mote pro personagem. O que esse personagem quer passar? Quais são as mensagens dele? Quais são os seus ideais? Qual é a sua motivação? Por que ele tá lutando? É só pra salvar a humanidade ou tem algo a mais, né? E se é só pra salvar a humanidade, por que motivo que ele quer salvar a humanidade? Ele vê a humanidade alguma coisa bela, alguma coisa bonita? É pra cumprir alguma promessa, né? Tentem pensar também ali numa estrutura tipo Shumatsu, né? Como é que os personagens de Shumatsu são, né? Tentem pensar ali, né? Fazer uma engenharia reversa com os personagens de Shumatsu pra vocês poderem ter aí uma ideia de como fazer esse passado dele. E aí, vocês também podem comentar, ou além do passado, os poderes. Não comentem os dois, o passado e os poderes. Comentem o passado ou os poderes pra todo mundo poder ali, né, contribuir. Então, um vai lá, comenta sobre os passados, outro comenta sobre os poderes e assim vai. E quanto aos poderes, queria pedir pra vocês também deixarem no underground ali, os poderes serem mais ou menos a mesma coisa que Shumatsu é. Então, sem inventar aí raios, explosivos, malucos, gigantes e supernovas sendo criadas e o cara voando e estilhaçando tudo. Tipo, ele não é o Goku, sabe? Então, vamos tentar fazer mais ou menos na mesma pegada que Shumatsu tem, né? Vocês podem ser criativos aí nos poderes, né? Tentem pensar em algumas coisas. Vai ter Valkyrie, então justifiquem aí qualquer coisa com a Valkyrie do cara, se vocês quiserem. Mas, enfim. Podem fazer aí à vontade de vocês. E aí, daqui a algumas semanas, eu vou vir aqui com um vídeo mostrando pra vocês qual vai ser os 6 humanos que eu vou escolher. Então eu vou mostrar os comentários que sugeriram as figuras históricas e também os comentários que responderam esse comentário inicial, falando ali do passado e dos poderes. E assim a gente vai ter 6 figuras completas da humanidade e a gente vai seguindo o cronograma ali que eu expliquei, de escolher os 6 humanos, os 6 deuses, aí os 7 humanos, os 7 deuses e por fim o combate. E só para deixar bem claro, quando a gente vai fazer isso aqui, é uma história interativa e colaborativa, então todos nós vamos estar fazendo isso. Então pode ser que eu pegue, por exemplo, uma grande parte da ideia de uma pessoa, mas eu vejo ali uma pitada de uma potencial de uma ideia de outra pessoa, aí eu vou lá pegar e juntar, né? E assim a gente vai fazendo juntos, né, esses humanos. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui que é basicamente eu com a câmera aí, uma edição bem simplesinha, que é para eu apresentar essa ideia pra vocês. Eu espero que vocês gostem disso e se vocês gostarem, né, vocês podem apoiar realmente comentando aí a figura histórica que vocês querem, né, comentando aí, procurando outras pessoas que comentaram a figura histórica que você gosta ou alguma outra que você acha legal além da que você mais quer, né, e também interagindo aí, colocando o seu passado, colocando aí os poderes pra essa figura, né, e realmente contribuindo pra fazer o nosso Ragnarok. Mas claro, o nosso Ragnarok não vai ser completo só com os 6 humanos, né, então se você quiser aí, né, as partes futuras, a gente vai ter que bater a meta de 7 mil, de 8 mil, de 9 mil e de 10 mil. Você deve estar pensando que é muita coisa, né? O canal tá agora com 6 mil, então por isso eu tenho que contar com você, com o seu apoio pra gente bater os 10 mil, né? A gente cresceu bastante nos últimos meses, então, cara, por que não, né? A gente pode bater os 10 mil aí, quem sabe até o final do ano, né? Pra isso acontecer, eu conto com o seu apoio. Então, se você ainda não tiver inscrito, se inscreve pra gente poder continuar esse nosso Ragnarok. E não esperem aí as próximas semanas que eu vou voltar falando aí dos 6 humanos que vocês escolheram pra gente começar aí a nossa história, beleza? Então é isso, um abraço e até mais.